Saudações nacionalistas e Miguel Morgado hoje faz aqui uma breve análise acerca da prestação dos debates de Marcos Mendes, onde o seu passado envolvido com aquelas negociatas não são esquecidas, nem vão ser tão cedo esquecidas, o que prejudica esse candidato agora para as eleições presidenciais em 2026, em que ele também refere que o Henrique Gouveia e Mel, sobre aquele esquema no vídeo passado que eu falei, para quem ainda não viu, é só ir ao dia de ontem, está lá o vídeo sobre os 57 contratos do Henrique Gouveia e Mel, que isso de certeza absoluta tem mãozinha do Luís Marcos Mendes para tentar queimar também Henrique Gouveia e Mel, que tanto batalhou no debate contra Marcos Mendes acerca das negociatas, fosse do BES, fosse das empresas angolanas, fosse aquele dinheiro que ele nem sabe, nem se lembrava que tinha recebido, e depois, afinal, sim, sim, eu lembro-me. Quer dizer, tentou passar ali, a ver se passava, não é? E tal, eu não recebi nada, mas depois estava a ser entalado, afinal, sim, lembro-me de qualquer coisa, recebi, sim, sim, sim senhora. Portanto, não saiam daí, vamos agora assistir aqui ao Miguel Morgado. Andem daí. Este último debate, também o da passada sexta-feira, ambos marcados por esta questão da opacidade, da transparência. Qual é a avaliação que fazes deste que está mais fresquinho? Este está mais fresquinho, vamos começar por esse. Foi claramente um daqueles debates onde, sobretudo Henrique Gouveia e Mel, teve de fazer uma espécie de jogo tudo ou nada. Ele não pôde perder tempo para mostrar o que valia. Era a última oportunidade de brilhar em debates que lhe correram francamente mal e jogou tudo. E por isso o debate foi completamente diferente do que seria de esperar. Marcos Mendes subestimou Henrique Gouveia e Mel, isso acho que foi óbvio. Mas subestimou em que aspecto? Eu só queria dizer isto, antes de dizer porque é que o subestimou. E Henrique Gouveia e Mel, desta vez, preparou-se para o debate. Os debates tinham sido levados com uma certa ligeireza por Henrique Gouveia e Mel, deixava que o seu charme, a sua postura, deixava os outros falarmos, a sua autoridade pessoal, que seria suficiente, não foi derrotado, não digo em todos, mas na maior parte dos debates, e desta vez ele percebeu que se ele queria fazer as coisas com eficácia, tinha de seguir um ritmo e uma sequência que não foram espontâneos. Foram treinados em casa, ou no escritório dele, ou seja lá onde for, com a sua equipa. Isso foi claríssimo. Os clipes de jornais, até um livro ele trouxe. Eu, quando vi o primeiro plano da mesa, percebi logo, tanto material em cima da mesa. Tanta munição. Há muita coisa para ser usada, até visualmente, coisa que Henrique Gouveia e Mel não estava habituado a fazer, jogar com as câmaras e tudo mais. Sim, o mestre dessa técnica, tática, melhor dizendo, é mais André Ventura. Aliás, mas tem precedentes. Nós tivemos um primeiro-ministro, José Sócrates, que fazia dos debates isso. Aliás, era uma rotina habitual do José Sócrates. Havia uma altura em que aquilo estava-lhe a correr mal e ele sacava de uma folhinha e mostrava ao adversário uma coisa qualquer embaraçosa. Sim. Isso era previsível. Até foi bom para preparar outros candidatos contra ele na altura, contra José Sócrates, porque ele era tão previsível, o número, que depois já é mais fácil esperar a ter uma resposta como deve ser. E Marcos Mendes não teve. Marcos Mendes esteve à defesa o debate praticamente inteiro, porque os contra-ataques de Marcos Mendes eram de certa maneira infantis. E eu percebo, porque resultou de uma certa improvisação. E eles têm muito pouco tempo para reagir e às vezes tem que se dizer qualquer coisa. Quer dizer, Marcos Mendes não pode estar a levar com aquelas acusações todas. Não foram insinuações, foram acusações. O que não tem mal nenhum, a meu ver, pelo menos não tem mal nenhum. Foram acusações. E ele não pode estar ali impávido. Na figura cavalheiresca, eu vou ouvir até ao fim, espero a minha vez para falar. Já não foi possível fazer desta vez. Agora, o que é que repiques fazem, que interrupções fazem? Foram muito infantis. Aquela dizer o senhor é um André Ventura, o senhor está desesperado com as sondagens. É conversa de café, quer dizer, Marcos Mendes não sabe jogar esse jogo. E ainda bem, porque também cultivou uma certa aura de uma pessoa da política com grande experiência, um homem de Estado. E, portanto, essas coisas, esses à partes que podem funcionar. Em alguns candidatos não funcionaram. Essa coisa de dizer que ele é um Ventura, que às tantas também já era um Coutinho Figueiredo. Marcos Mendes estava ali também já a denunciar todos os seus adversários como pessoas sem maneiras e pessoas das insinuações. Agora, naquela torrente toda de acusações, o debate, na verdade, é marcado pela primeira torrente, que é sobre a questão do passado profissional de Marcos Mendes. Quem acompanha aqui o nosso Torto e Direito sabe que eu estou a avisar há muito tempo que este assunto não ia desaparecer.
e não ia desaparecer com sorrisos de Marcos Mendes em frente aos jornalistas, nem com meias medidas em que vou apresentar os meus... Eu até assinalei que devia ser familiar para Marcos Mendes o episódio do PPN com a candidatura de Cavaco Silva, que era uma candidatura muito mais Mas a robusta. verdade é que ele depois acabou do que Marcos Mendes. por divulgar os 22 clientes da Mas, empresa pessoal. Clara, isso Foi isso estar que para lançaste canto. na semana passada. Não, isso foi estar para canto. Isso foi estar para canto. Como Luís Montenegro também estou para canto ali naquele processo da Spin Viva que depois até levou a haver eleições antecipadas. Uma coisa é estar para canto. Outra coisa é perceber que há um risco sério. E neste momento é o risco da candidatura de Marcos Mendes. Porque está a artilharia toda, não é só de Gouveia Melo, mas de todos os outros, e da imprensa, e agora a comunicação social juntou-se também, contra essa vulnerabilidade. Onde é que Gouveia Melo falha? Não é só Marcos Mendes dizer assim, diga lá um caso concreto em que ele não tem para apresentar, e eu aí acho que Gouveia Melo, enfim, falou da JMF, da empresa a que Marcos Mendes esteve ligado, enfim, a propósito da entrevista do Observador, mas ele podia ter dado casos concretos se tivesse tido esse atrevimento, e não teve, encolheu-se. Mas, a meu ver, a falha que de João Coutinho Figueiredo, de André Ventura, de Gouveia Melo, nestas acusações a Marcos Mendes reside noutro lugar. É que tornou-se uma espécie de mantra dizer assim, não, estão em causa julgamentos de ordem legal. Eu não estou a dizer nunca que Marcos Mendes cometeu uma ilegalidade. Todos dizem isso. Os comentadores dizem isso e os candidatos dizem isso. Mas isso é um facto, não é? É um facto. Não, mas é para dizer assim. Então, se não há nenhum problema legal, porquê é que estão a acusar o homem? Não, mas hoje Henrique Gouveia Melo falava da questão ética. Pronto, mas toda a gente está a dizer isso, é um mantra, isso é o lugar comum de toda a gente. E acha-se que o problema foi resolvido. E quando diz assim, é? O julgamento ético é dizer assim, isso é bom ou mau? Isso está certo ou está errado? Isso é justo ou injusto? É um julgamento ético. Então qual é o problema de Marcos Mendes? Se não há nenhum problema criminal, se toda a gente reconhece que o homem teve de trabalhar, qual é o problema do julgamento ético? E é aí que as pessoas não sabem articular o problema. Não sei se por inibição, não serem capazes de pôr as coisas com todas as letras, ou se por inércia intelectual. O Almirante esteve lá perto quando falou do lobbyista, mas depois não foi capaz de explicar às pessoas porque é que ser lobbyista, no entender dele, no julgamento ético do Almirante Gouveia Melo, é uma coisa que inibe alguém de ser Presidente da República. E, a meu ver, o problema está aqui. É dizer-se assim, não foi transparente. Se tivesse sido transparente, o julgamento ético acabava. Pronto, olha, foi transparente. Disse com quem tinha trabalhado, disse quem tinha sido os seus clientes. A sério? Então, uma pessoa diz exatamente quem são os clientes, pode envolver todo o tipo de conflito de interesses, todo o tipo de pessoas suspeitas, todo o tipo de negócios estranhos, mas se eu for transparente, o julgamento ético desaparece. Não, o problema não é esse. Nunca foi esse. O problema é o outro. O problema é este. Nós temos esta ideia de que vivemos numa democracia em que o Estado tem de ser salvaguardado contra os interesses privados que o querem colonizar. O Estado é o grande agente económico em qualquer sociedade moderna. Há dinheiro e investimento e recursos financeiros a rodos no Estado. E é possível obter recursos financeiros do Estado se tivermos a possibilidade de o colonizar. Quando se fala em facilitadores, foi hoje também a palavra utilizada, lobbyistas, facilitadores, o que é que se está a fazer? O que é que se está a insinuar? Que há uma pessoa que vende os seus serviços que consistem apenas nisto. Há um conjunto de gente rica, de gente poderosa, empresários, investidores, vamos chamar o que quiseres. Mas gente rica e poderosa que quer ter acesso privilegiado, este é que é o problema, acesso privilegiado aos recursos do Estado. Seja na diligência procedimental dos organismos do Estado, seja um subsídio, seja o que for. Mas isso acaba por ser um processo de intenções que... Não, mas eu estou a dizer... Qualquer tipo de mas é só para chegar até ao fim. Chegar até ao fim. A ideia é esta, que o facilitador e a má reputação que tem vem daí. Alguém que permite um acesso privilegiado ao Estado, quando nós temos o entendimento que num Estado democrático o Estado tem de estar blindado dessa colonização. Miguel Morgado aqui então acaba por fazer a finalização que o Henrique Gouveia Melo não conseguiu fazer no debate contra o Luís Marcos Mendes, em que o acusa de ser lobbyista e ter interesses ah, por trás que possa dar aí uns problemas, mas ele não soube finalizar e o Miguel Morgado aqui faz essa mesma explicação, finalizando o possível raciocínio do Henrique Gouveia Melo. Todos nós, todos nós sabemos das negociatas que Luís Marcos Mendes teve com empresas angolanas, o problema do BES e por aí vai. E por aí vai. Agora, o Henrique Gouveia Melo podia ter encostado o Luís Marcos Mendes à parede naquele debate. Podia tê-lo jogado mesmo para o chão. Mas não o conseguiu fazer. Mas deixou na mesma o Luís Marcos Mendes muito nervoso, muito inquietante, sem saber bem por onde se mexer. Mas eu quero saber é a vossa opinião. Deixem-me aí nos comentários a vossa opinião acerca
dos 57 contratos do Henrique Gouveia e Mel e se foi ou não foi, se teve ou não teve mãozinha do anão do PSD, como uma vingança por causa desse mesmo debate do Henrique Gouveia e Mel ter falado o que falou. E falem-me também, então, desses escândalos, desses envolvimentos, desse dinheiro esquecido que o Luís Marcos Mendes tinha recebido, aí na caixa de comentários. Deixem também o like, subscrevam o canal, partilhem o vídeo, dêem uma vista de olhos ao plano de membros do canal por 1,99€ ao mês. O vídeo é este, chega ao fim, fiquem bem, fiquem com Deus e fui.